Alô, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Você está chegando aqui nesse canal agora, já sabe o que você tem que fazer. Se inscrever, dar like e compartilhar esse vídeo aqui para geral. Tudo sobre mentorias, minhas redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Bom, o tema do vídeo de hoje é sobre o documentário da Brooke Shields chamado Pretty Baby, né? Menina bonita, né? Significa a tradução. Eu fiquei muito impactada com a história dela, sabe? E a gente vê na indústria de Hollywood como as meninas eram exploradas e sexualizadas desde muito novas, né? E é bom, engraçado que ela pega até o relato também, no começo ali, que poderia ter sido explorado um pouquinho mais, da Drew Barrymore, né? Que foi uma criança super explorada pelos pais e começou a beber desde 9 anos de idade, né? Ela ia para as gravações totalmente alcoolizada. Mas o da Brooke Shields, a gente não sabia, da Brooke Shields, a gente não sabia, é que ela foi uma coisa muito pesada, né? Então, desde criança, ela, como aquela mulher é maravilhosa, né, até hoje. Então, como por ela ser muito bonita, desde muito cedo, a mãe dela botou ela para fazer comerciais. Então, ela fazia muitos comerciais de televisão, revista, tudo que vocês pensarem. E depois ela entrou na indústria do cinema, né? Então, ela teve um filme com 11 anos, para vocês terem uma ideia, chamado Pretty Baby, que é o que dá o nome, né, desse documentário dela. Onde ela, com 11 anos, beijava um homem de mais de 30 anos de idade. E a mãe dela permitiu que isso acontecesse. Por mais que fosse cena de ficção, a gente não pode colocar uma criança na vida real, mesmo sendo atriz, para interpretar uma cena de beijo, né? Porque isso não é normal. Então, naquela época, da década de 70, 80, Hollywood era normal fazer isso. Eu já fiz outros vídeos dessa série O Direito, que tem crianças aí de adolescentes de 12 anos que faziam filmes há 20 anos atrás, tá? Agora que a indústria tá batendo em cima para ser proibido, que, por exemplo, pegam pessoas para fazer papéis de adolescentes, pessoas que já têm mais de 20 anos de idade. Mas antigamente não era assim. Então foi a primeira discussão que teve a respeito da Brooke Shields, se a mãe dela não estava, por exemplo, colaborando com essa indústria, se não estava explorando sexualmente a filha. Aí teve o caso da Lagoa Azul, que foi o primeiro filme que ela fez, em 1980, que ela estava com 15 anos na época ainda. E as cenas da Lagoa Azul, gente, eram cenas de nudez, né? Para uma menina que ainda não tinha tido relação com ninguém, né? Ela beijou em cena pela primeira vez com esse homem de 30 anos, ela tinha 11. Sem saber absolutamente nada, ela foi jogada dentro da própria indústria do cinema. E todo mundo criticava muito ela. A adolescência dela não foi fácil, não foi simples, porque, pelo que se percebe, a mãe dela era alcoólatra e separada do pai. E eles não tinham aquele contato de explicar para ela uma relação entre pai e filho, do tipo, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, né? Explicar, tirar dúvida, ter esse compromisso de amizade com o filho. Eles não tinham isso. Então eles queriam que a filha ficasse pura até o casamento, até ela se casar para a vida dela. Então imagina a série de transtornos que a Brooke Shields ela ficou a vida inteira dela. E o que aconteceu? Então ela relata, por exemplo, que ela foi para a faculdade e as pessoas questionavam ela, porque tipo, como uma mulher bonita está estudando, não precisa estudar. E a faculdade mega renomada nos Estados Unidos. E ela formou na faculdade. Quando ela saiu da faculdade, tinha diminuído muito filmes e papéis para ela em Hollywood. Isso que ela só estava com 20 anos, imagina só. E aí, ela conta que ela teve a primeira experiência dela com um ator que foi um dos super-homens, foi até um super-homem na década de 90, eles eram namorados, eles estudavam na mesma universidade, e que ele passou a entendê-la, né, tipo, compreender a situação dela, do jeito que ela foi criada e tudo mais, que ela falou que para ela foi um pouco traumático. Após isso, ela relata que ela foi violentada, né, vocês sabem do que eu tô falando, por um produtor de cinema, a respeito de um filme. E ela relata o casamento com aquele tenista famoso André Agassi, relata até o segundo casamento dela, que ela teve depressão pós-parto também, ela relatou isso em livro. E o que é bem interessante, que ela conta assim, na segunda etapa
desse documentário dela, as filhas dela falando, eu não quero assistir Puree Baby, porque você tá ali com 11 anos, eu não acho legal, não acho interessante. Mãe, eu não tô te criticando, mas eu tô falando que hoje não é certo. Ela, não, eu entendo isso. E falando também que nem o Lagoa Azul, e elas explicando por que isso é errado com 11 anos e tudo mais, e ela tendo muito orgulho das filhas dela. Por tipo assim, tudo que ela não pôde fazer, as filhas dela estão tendo essa liberdade de fazer, de pensar pela sua própria cabeça, entendeu? E no final do segundo episódio, mostra a sexualização das meninas por meio dos TikToks da vida, né? Daquelas meninas de 14, todas fazendo dancinhas, as dancinhas sexys e tudo mais. E ela faz um paralelo como ela era na época, como de infantilizada até 10 anos, ela passou a ser sex symbol com seus 13, 14 anos. Que não mudou muito, que hoje, com as redes sociais, ela verifica que isso está pior, né? E ainda no documentário, na década de 80, para vocês terem uma ideia, olha a situação a Brooke Shields passou. Foram tiradas fotos dela pelada com 9 anos. Um fotógrafo tirou. E ligou para a mãe dela na época, ela já estava fazendo sucesso lá com seus 17, 18 anos. Ele falou que ele ia divulgar essas fotos dela pelada. E ele acabou divulgando. A justiça americana não proibiu que essas fotos não fossem publicadas, porque ela já tinha, entre aspas, aparecido nua na Lagoa Azul, nesse filme Puree Baby já tinha beijado uma pessoa mais velha, então era normal. Foi o mesmo caso da Pamela Anderson. Só que eu fiz esse comentário, comentei este documentário, só que eu ainda não coloquei ele aqui, ainda ele está programado para agora, para maio, para sair. Do tipo, já que você posou nua e a sua sex tape saiu, não tem problema, todo mundo já sabe o que é. Só que não respeitaram que era uma foto de uma menina de 9 anos, né? E ela conta que ela fez aquelas fotos, era para um editorial. E que essas fotos elas não iam ser explícitas, iam ser tampadas, as partes íntimas e tudo mais. E não, ela foi publicada. Então, assim, o que fizeram com ela, a indústria fez com ela, foi de muito prejuízo. E principalmente a mãe dela. Então, assim, ela passa o tempo inteiro chorando no documentário, é bem triste, assim, de ver. Porque, querendo ou não, a mãe dela apostou todas as fichas nela. E no final a mãe dela também foi uma vítima se a gente for parar, foi a vítima do próprio sistema. A mãe dela queria algo diferente para ela, sabe? A mãe dela era uma mulher que, tipo, divorciou cedo do pai dela, queria fazer coisas diferentes, queria ter uma vida totalmente distinta e ela conseguiu, só que o problema foi a exploração da filha em excesso, sabe? Então, a indústria de Hollywood e uma má formação familiar pode ocasionar estresse por uma vida inteira. Então ela sempre se sentia culpada, Brooke Shields fala, ela não tinha poder de opinião, ela se sentia castrada o tempo inteiro. Então, assim, vale a pena vocês assistirem esse documentário, para você ver como a gente tem que cuidar das nossas meninas, principalmente. Isso bate com tudo que eu fiz dessas últimas 2 semanas de análise da série O Direito. A gente tem que cuidar das nossas meninas, das nossas crianças, nossos adolescentes. Os novinhos são novinhos mesmos, eles não têm que ser explorados, não têm que ser sexualizados. Eles são adolescentes, eles são crianças, eles precisam ser protegidos. Então, a maior mensagem que a Brooke Shields ela deixa nesse documentário é essa proteção em massa que tem que ser feito, sim, às crianças e os adolescentes, a não poder ter essa exploração. Tanto que hoje ela trabalha na recuperação de pessoas que estão passando por isso, que passaram por isso e têm sequelas. Esse documentário está no Star Plus. Eu acho super necessário vocês assistirem. Antes de começar o capítulo 1 e o capítulo 2, que são 2 episódios, né? Os episódios 1 e 2, eles colocam mensagens que pode dar gatilho. Que se você estiver passando por isso, peça ajuda e tudo mais. Então é importante vocês analisarem isso. Mas o que eu penso, o que eu acho de tudo, os pais têm que cuidar dos seus filhos. Mas eu queria que ele estivesse na indústria, beleza. Mas criança tem que estudar, criança tem que brincar. Adolescente tem que ter horários também, tem que estudar, porque é isso que vai ser o reflexo no futuro. Então ela podia ser muito mais prejudicada psicologicamente. Sorte que a vida dela foi uma vida que depois
deu um rumo super certo. No segundo casamento dela foi um casamento mais tranquilo, que ela tá 21, 22 anos casada com a mesma pessoa, mas poderia ter gringolado em coisas muito complicadas, dela mexer com álcool, com drogas e afins, né? Então, que bom que ela conseguiu se recuperar. Eu falo elas porque eu lembrei da Drew Barrymore também, e que são referência com relação a essa exploração de Hollywood. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, já sabe, se inscreva nesse canal, dá like, compartilha ele para geral.